Dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Essa data foi instituída pela ONU após um massacre em Sharpeville, na África do Sul, em 1960, quando as forças policiais mataram 69 pessoas durante uma manifestação pacífica contra o regime do apartheid. A luta contra o preconceito racial foi também histórica nos Estados Unidos. Rosa Parks foi uma ativista do movimento dos direitos civis dos negros lá nos Estados Unidos. No dia 1º de dezembro de 1955, ela entrou para a história após se negar para um branco de ceder o seu assento no ônibus. Rosa Louise Parks nasceu no Alabama, sul dos Estados Unidos, em 4 de fevereiro de 1913. Filha de James e Leona Edwards Macaulay, se mudou posteriormente para Pine Level junto com a sua família e estudou numa escola rural. Com a doença de sua avó e em seguida da sua mãe também, ela foi obrigada a largar a escola e passou a trabalhar como costureira para que pudesse ajudar nas despesas de casa. No dia 18 de dezembro de 1932, Rosa casou-se com Raymond Parks, que era membro da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, uma associação que lutava pelos direitos civis dos negros, e Rosa logo tornou-se uma militante. Incentivada pelo marido, Rosa terminou o ensino médio em 1934 e ele chegou a ser secretário e líder juvenil dessa associação. Em Montgomery, capital do Alabama, sul dos Estados Unidos, local onde ocorriam os maiores conflitos raciais do país, desde 1900 era por lei decidido de que os primeiros assentos dos ônibus eram exclusivos somente para passageiros brancos. No dia 1º de dezembro de 1955, quando ela voltava do trabalho, ela pegou um desses ônibus e ela sentou em um dos assentos que ficava localizado no meio do ônibus. Quando entraram alguns brancos no ônibus e eles não tinham onde sentar, o motorista do ônibus pediu para que a Rosa e outros 3 negros se levantassem para que dessem lugar para esses brancos sentarem. Enquanto os outros 3 negros se levantaram e deixaram de fato os brancos sentarem, Rosa se negou e permaneceu sentada. A polícia então foi chamada e Rosa Parks foi detida e levada para a prisão por violar a lei de segregação do código da cidade de Montgomery, apesar de ela não estar sentada nos primeiros assentos. No dia seguinte, ela foi solta após ter a sua fiança paga por Edward Nixon, que era o presidente da associação. A prisão de Rosa provocou um grande protesto que resultou em um boicote dos ônibus urbanos, quando os trabalhadores negros e os simpatizantes pela causa começaram a ir andando, então eles andavam quilômetros para ir até o trabalho, e isso causou um grande prejuízo para as empresas. Esses protestos receberam o apoio de diversas personalidades que se engajavam no movimento, e entre eles Martin Luther King, que era pastor lá na cidade de Montgomery, e a cantora Mahalia Jackson, que fez vários shows para arrecadar dinheiro para os ativistas que estavam presos. O movimento contra a segregação durou 382 dias e só terminou em 13 de novembro de 1956, após a Suprema Corte declarar inconstitucionais as leis de segregação. Foi o primeiro movimento contra a segregação que saiu vitorioso em solo norte-americano. Em 21 de dezembro de 1956, Martin Luther King e Glenn Smiley, que era um sacerdote branco, entraram juntos em um ônibus e ocuparam os primeiros assentos. Rosa Parks foi reconhecida nacionalmente como a mãe do moderno movimento dos direitos civis. As dificuldades, no entanto, não pararam. Ela foi ameaçada de morte e teve dificuldades, inclusive, de conseguir um emprego. Em 1957, ela mudou-se para Detroit, Michigan.
Em 1964, ela tornou-se diaconisa na Igreja Episcopal Metodista Africana. Em 1992, ela publicou a sua autobiografia Rosa Parks My Story. Em 2002, viúva e com dificuldades financeiras, ela foi despejada do seu apartamento. Com grande comoção nacional, ela conseguiu a ajuda da Igreja Batista Hartford Memorial e também o perdão da dívida pelo banco. Rosa Parks faleceu em Detroit em 24 de outubro de 2005. Seu caixão foi velado com honras da Guarda Nacional do Estado de Michigan. Em 1997, o Estado de Michigan decretou o dia 4 de fevereiro como Dia de Rosa Parks. Em 1999, o então presidente Bill Clinton condecorou Rosa Parks, que estava com 88 anos, com a Medalha de Ouro do Congresso norte-americano. O ônibus em que ocorreu a reação de Rosa Parks atualmente faz parte do acervo do The Henry Ford Museum. Vou terminar esse vídeo com uma frase que ela falou enquanto viva e que eu gosto bastante. Eu era uma pessoa com dignidade e respeito próprio, e não deveriam me considerar pior do que qualquer outra pessoa só porque sou negra.